Oi, pessoal, que já está aqui no painel azul. Por favor, coloquem os fones. Muito obrigada. Espero que tenha sido excelente o almoço. E nós já estamos de volta com o painel Versatilidade do Armazenamento nos Sistemas de Geração, Transmissão e Distribuição. O coordenador do nosso painel e do grupo de trabalho de armazenamento da Absolar é o Samir Moura, e eu peço uma salva de palmas para ele. O Samir é formado em Economia pela USP e tem MBA na FIA Business School. É um profissional com mais de 17 anos de experiência em finanças. O Samir trabalhou 15 anos no Grupo Votorantim e há 2 anos e meio ele está na Canadian Solar, onde ele ingressou como CFO e hoje ocupa a posição de General Manager para a região da América do Sul. Nós vamos ouvir também o engenheiro eletricista de pré-vendas da Solis, o Denis Ribeiro Cola. O Denis possui graduação em Engenharia Elétrica pela UTFPR e especialização em gerenciamento de projetos. Ele tem expertise em treinamentos comerciais, suporte a integradores e instaladores, com foco em soluções utilizando inversores e acessórios para projetos fotovoltaicos desde 2019, você ainda é jovem. Nós vamos ouvir também aqui nesse painel o gerente sênior de desenvolvimento de negócios da e-Storage, o Rafael Moura. Rafael é especialista em energia renovável, com quase 15 anos de experiência, incluindo mais de 5 anos dedicados ao armazenamento de energia. Ele liderou o desenvolvimento de soluções variadas, como os sistemas off-grid para agro, conectados, Sigfrids, Migits. Se eu falar errado, depois você me corrija, além da gestão de projeto do primeiro BESS de grande escala no Brasil, implantado para a Vale. Na Canadian Solar, ele destacou-se na liderança da área de armazenamento de energia na América Latina e o foco em vendas consultivas, modelagem técnico-financeira e parcerias estratégicas. E em transição para a e-Storage, traz ao Brasil a expertise de uma empresa com mais de 15 gigawatts em projetos de BESS entregues ou ainda em execução. Nós vamos completar esse painel com o gerente da engenharia de aplicação do Grupo Moura, o Francisco Silva. Francisco possui uma sólida carreira de 24 anos no setor de energia, tendo atuado em empresas de destaque nacionais e internacionais. Na Koblitz, ele participou do desenvolvimento de usinas termoelétricas e hidrelétricas e na Areva contribuiu para projetos de subestações de rede básica. Na ABB, destacou-se na engenharia de aplicação, focando em novas tecnologias e na indústria 4.0, além de liderar o desenvolvimento de novos mercados na área comercial. Atualmente, ele ocupa o cargo de gerente da engenharia de aplicação na Moura, dedicando-se ao desenvolvimento de soluções de armazenamento de energia para diversos setores do mercado elétrico. E, enfim, a nossa mulher presente aqui no nosso painel é a sócia sênior da G2A Consultores, a Mariana Galhardo. A Mariana é sócia sênior da G2A Consultores. Ela é formada em administração de empresas pela PUC Campinas, com MBA e mestrado pela Unifei, além de especializações em gestão de projetos e relações governamentais. Mariana iniciou sua carreira no setor financeiro, atuando em instituições como Itaú e Opportunity, e desde 2007 ela tem se destacado na indústria de energia, contribuindo em empresas como a Neoenergia, a Renova e a Alupar. Em 2017, a Mariana decidiu empreender, prestando consultoria para diversos clientes, incluindo o Ministério de Minas e Energia. E atualmente ela lidera projetos na G2A e é vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento da AB Solar. Agora, o Samir vai presidir este painel. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiro, é uma honra estar aqui podendo apresentar um pouquinho do trabalho que nosso grupo de trabalho da AB Solar vem desenvolvendo, né? Estou aqui com tão distintos profissionais que vão fazer parte desse painel. Acho que o tema é super relevante, super importante para a energia renovável, né? Para a descarbonização, para tudo que a gente está precisando na nossa transição energética. Já foi feita a apresentação, né? Eu estou aqui nesse momento representando o grupo de trabalho e aí eu queria... Passo aqui o slide, é isso?
Isso. Vamos falar um pouquinho do armazenamento, né? Acho que o armazenamento... Tinha um antes. O armazenamento de energia, ele tem diversos serviços e como a gente chama, a bateria é um canivete suíço. Ela tem aplicações diversas que precisam ser estudadas, regulamentadas, né? E o nosso papel aqui nesse painel é apresentar para vocês essas aplicações e alguns casos práticos também, né? Então, quando você olha para o consumidor, você pode ter baterias para o alto consumo, backup de energia, redução de demanda. Você pode aplicar baterias também para distribuidores e para as transmissoras de energia, usando ela como diferimento de rede de distribuição, diferimento de rede de transmissão, adequação de recursos, alívio na transmissão, operadores e geradores, né? Então, ela atende toda a cadeia, né? Você pode usar para geradores e operadores como despacho de energia, reserva girante e não girante, regulação de frequência. E como é que está o mercado, né, ou como vem se desenvolvendo o armazenamento de forma geral no mundo, né? Tem um crescimento muito substancial, extremamente relevante, né? No Brasil a gente ainda não vê esse crescimento, mas no mundo, o Brasil está começando, a gente entende que vai sim ser algo que nos próximos 2, 3 anos vai crescer demais em termos de instalação, mas no mundo hoje já é gigante, né? Se você olhar para 2025, está previsto 402 gigawatt-hora de instalação de bateria. Em 2030, esse número mais que dobra, tá? Quando você coloca isso em dólares, a gente está falando de mais de 150 bilhões de dólares de investimentos. E ele é chave para a transição energética no Brasil, né? Hoje não dá para pensar em transição energética no Brasil sem o armazenamento de energia, né? E aí o que a gente entende que ele pode ser aplicado, né? Alguns exemplos. Então, você tem redução de uso de fontes fósseis na Amazônia, redução da capacidade e flexibilidade para o sistema elétrico nacional, né? Expansão otimizada nas redes de distribuição e transmissão. O que você vê de benefício? Olha, em termos de emprego, a cada megawatt instalado, gera mais de 15 empregos, tá? Esse é um dado que a gente, numa das consultorias que a gente fez, a gente conseguiu chegar nele. Ele traz muita competitividade industrial, porque ele vai reduzir o preço da energia elétrica. E reduzir o preço de energia elétrica significa reduzir o nosso custo de produção, reduzir o custo do Brasil e aumentar o PIB, né? Vai ajudar na descarbonização da Amazônia, né? Então, aumentar energias renováveis em mais de 50% significa economizar em muito na emissão de CO2. E é interessante que o armazenamento ele tem algum low-hanging fruits, né? Alguns benefícios que você pode colher de imediato, que estão fáceis, que estão maduros. Vou começar na parte de baixo aqui do slide. Então, você pode usar o armazenamento, né, para sistemas isolados, você pode usar o armazenamento para sistemas behind the meter, e você pode também usar o armazenamento na geração para reserva de capacidade. Esses 3 pontos, o que eles têm em comum? Eles têm viabilidade econômica e precisa de um ajuste não muito complexo na regulação, tá? Depois você vai para o meio da árvore, aí você também tem alguns frutos que você pode colher, mas esses frutos já exigem algum esforço, principalmente na parte de viabilidade econômica. Então, recursos de armazenamento na distribuição que a gente pode citar que são viáveis, né, em algumas situações específicas, por exemplo, a inversão de fluxo. A gente poderia usar o armazenamento para tentar resolver parte desse problema, pelo menos. E regulatório está mais fácil, né? Mas economicamente é bem específico, precisa ser muito bem estudado para ver se o modelo econômico para de pé. Recurso de armazenamento na transmissão, né? Aí você tem, por exemplo, em momentos específicos, a instalação de um parque que tenha baterias para suportar a alta da demanda. Por exemplo, o que acontece em Registro, né, que no próximo ao litoral de São Paulo, onde você tenha o BESS funcionando, e na sazonalidade, onde muita gente vai para o litoral de São Paulo, o BESS consegue suportar ou colocar toda a demanda de energia que está no litoral, tá? Também tem uma viabilidade econômica, ela é específica, ela precisa ser muito bem estudada e a parte de regulação é simples.
E no alto da árvore a gente já tem algumas aplicações que estão mais complexas, tanto no financeiro quanto na parte regulatória, né? Então você tem, por exemplo, para a gestão da MUST, ainda não tem viabilidade econômica, e aí você tem o Virtual Power Plants, que tem viabilidade econômica, mas ainda precisa de algum ajuste regulatório, tá? Mais severo e mais complexo. Bom, a boa notícia é que no Brasil essa regulação vem avançando, que a gente vem pleiteando alguns pontos junto aos órgãos reguladores, né? E tem avançado, talvez não na velocidade que todos nós gostaríamos, não na necessidade que todos nós gostaríamos, mas tem avançado, né? Então acho que existe um sistema BES operando aqui no meio do slide, que é o que eu comentei, né, em Registro, né, no litoral sul de São Paulo. Acho que a gente tem que levar em consideração, olhando mais embaixo aqui no slide, a experiência internacional, a quantidade de projetos de sistema fotovoltaico instalados nos Estados Unidos, na Europa, que incluem BES, é gigante, né? O Rafael, que está aqui, do e-Storage, ele pode comentar depois um pouco disso. Você, inclusive, tem plantas única e exclusivamente com baterias, né? Onde eles fazem arbitragem do preço da energia na Califórnia, tá? Super interessante, o Rafa vai comentar um pouco mais depois. E você tem as comissões permanentes que estão avançando também, né? Mas ainda precisa de um apoio. Acho que a Besolar tem um papel super importante nessas comissões, porque a gente tem tentado direcionar a regulação por um caminho que seja bom para o mercado de armazenamento no Brasil. Bom, a Besolar defende também, e é super importante, ter um agente armazenador, né, que ele vai garantir o enquadramento de projetos de infraestrutura, vai buscar benefícios tributários, né, que os projetos se enquadrem dentro do REID e como projetos prioritários também. Um ponto super importante é a carga tributária. Quando você olha para a bateria no Brasil, ela pode chegar a mais de 70%. Financeiramente, isso inviabiliza muitos projetos, né, ou quase todos os projetos. Então, essa é uma tarefa que a gente tem que focar, né, levar as nossas demandas, porque se a gente quer fazer realmente uma transição energética no Brasil para renovável, a bateria é chave. E ela tem que ser economicamente viável, né? Então, o tributo aqui é chave. A gente precisa otimizar os tributos, ter isonomia também, né? A Besolar tem proposto já, né, equiparar o tratamento tributário dos componentes e sistemas de armazenamento de energia ao REID, aos benefícios tributários já existentes. Mais algum detalhe, né, mais alguns detalhes da proposta da Besolar. É isonomia, né, e mais competição para reduzir preços aos consumidores, tá? A gente quer também revisar as regras de contratação no uso de sistemas de transmissão e distribuição, porque aí você consegue pegar aqueles frutos que estão no meio da árvore que eu comentei, né? Revisão das regras de leilões de sistemas isolados, tá bom? Para permitir maior participação, maior impacto de fonte renovável. Óbvio que isso contribui para a descarbonização, para a transição energética. Revisão das condições e preços de serviços ancilares e de resposta de demanda. E a gente, como eu mencionei, trabalhar na definição do agente armazenador. Eu comentei um pouco no mundo, tem crescido muito, né? Eu acho que os Estados Unidos, olhando um pouco no Ocidente, não considerando China nesse caso, que também instala muito BES, a gente sabe disso. Estados Unidos, Reino Unido, Europa em geral, né, tem instalado muito do sistema BES, tá? Bastante. E a gente tem que aproveitar a experiência desses países e trazer o que tem de bom lá para aplicar aqui, né? E quando a gente fala um pouco em dólares, o gráfico fala disso, você pode chegar a 150 bilhões de dólares de investimento em BES até 2030. Né? É um montante muito significativo. Bom, o que mais que a gente pode comentar sobre BES? Né? Ela garante a segurança do sistema. Né? Então, ter BES instalado em todo o sistema vai fazer com que
a gente não esteja tão sujeito às nossas séries hidrológicas. A gente sabe da nossa matriz energética muito baseada em hidrelétricas, então você não vai ficar tão dependente, né, ou diminuir essa dependência a certo ponto da quantidade de chuvas e da reserva de água, né? Vai ajudar em pontas de carga, compensação de rampa, dentre outros, né? Então, assim, o BESS precisa avançar, precisa ser implementado, precisa ser viável economicamente. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Francisco, você pode ir? Parece que você. Eu estou seguindo a ordem aqui. Oi, vocês me escutam? Satisfação, pessoal. Agradecer o pessoal da Bessolar, aos meus colegas aqui de painel. Alguns aqui, inclusive, foram meu professor no MBA da FGV. Muito feliz de poder estar participando aqui, tá? Muitas carinhas conhecidas, é bom quando a gente vem a esses eventos e tem o privilégio de rever algumas pessoas que, né, estiveram com você nessa jornada, seja ela de capacitação, seja ela profissional também. Bom, eu sou o Francisco, eu sou gerente de engenharia de aplicação da Moura. Vou falar rapidamente aqui. Esse foi o meu tema, ganhos no despacho de renováveis, né, com a combinação de sistema de armazenamento de energia. Bom, falar rapidamente aqui sobre o produto, acho que é importante para um processo de fixação, vou perder no máximo um minutinho. Na Moura a gente costuma dividir o armazenamento no bloco energia, que compõe ali baterias e os seus sistemas de gerenciamento. No bloco potência, com toda a parte de conversores e os demais equipamentos ali para garantir a proteção. Toda a parte de auxiliares necessária para o bom funcionamento. Toda a parte de sistema de telecomunicação, haja vista você tem um volume grande de dados a ser tratado e elementos importantes de latência precisam ser bem observados para que você possa ter resposta aderente, né, à necessidade. E, por fim, o software de gestão. E por que eu sempre trago esse slide aqui? Porque quando as pessoas olham para a Moura, normalmente elas olham a Moura como uma indústria de bateria. No armazenamento, a Moura é uma empresa que entrega a solução em regime turnkey. É um ponto importante. Então, todos os elementos dessa mandala, dessa cadeia, eles fazem parte do nosso escopo. As perguntas podem surgir, a Moura faz conversores? Não. A Moura tem parcerias internacionais, a gente adquire os conversores mais aderentes à aplicação e faz, então, a implementação do sistema para atender às especificidades, tá? Quando a gente olha para o armazenamento, e o Sami trouxe rapidamente aqui na fala dele, mas fazendo uma divisão aqui, geração, transmissão / distribuição e no usuário final, tem espaço. O Sami disse, olha, é um grande canivete suíço, e de fato ele é um grande canivete suíço. É importante, a Moura tem diversos sistemas implementados, alguns, inclusive, em produção na nossa unidade Fabril, importante salientar, a Moura, a fábrica para armazenamento de energia, a Moura é uma indústria pernambucana, não é uma indústria nordestina, pernambucana. A nossa fábrica para armazenamento fica em Belo Jardim, aproximadamente 200 quilômetros do Recife, e é lá onde a gente tem desenvolvido as tecnologias e as soluções, e alguns sistemas nesse momento sendo produzidos, alguns em fase final de implantação e outros já em comissionamento e alguns em operação, importante salientar. Mas, como um grande canivete suíço, eu vou destacar especificamente hoje aquilo que ficou sobre a minha tutela, que é geração híbrida. Ou seja, como encaixar o armazenamento num conceito de hibridização de uma usina eólica ou fotovoltaica, ou elas separadas, mas como a gente consegue, então, pôr o armazenamento. Queria trazer um gráfico, né, que a gente construiu aqui para poder dar entendimento, e eu vou trazer um case, eu tenho algumas imagens do case que a gente tem rodando, junto com o pessoal da Chess, em fase final de comissionamento, mas já em funcionamento, para que vocês possam entender. Esse gráfico mostra para a gente o seguinte, ele não tem laser point aqui? Tem, maravilha. Ó, curva típica de geração fotovoltaica, a depender da região. Curva típica de geração eólica, a depender da região. Se a gente pega essa linha mais escura aqui, ela é a resultante se você tiver um parque híbrido, ou seja, a combinação da geração aquela linha mais escura.
que é que acontece então, gente? A gente tem, no início aqui, no período da manhã, uma necessidade de energia, embora você tenha excesso aqui, e no final do dia você também tem necessidade, embora você tenha excesso. O excesso normalmente está acontecendo quando você tem um PLD de carga leve. Ou seja, você injeta muita energia, onde a oferta de energia é muito grande e, a depender do momento, o montante não supera a necessidade desses dois momentos, onde você tem um custo de energia um pouco mais elevado. É possível, então, pegar esse excedente de energia e deslocá-lo com o armazenamento, fazendo 2 descargas diárias. Ou seja, a gente captura o excedente de energia do início, ou do meio da noite, quando você tem o eólico ali gerando, né, com um volume expressivo, e desloca essa energia para o início do dia. Então, você tira do PLD de carga leve e começa a descarregar essa energia num PLD que pode potencializar ainda mais a receita do projeto. O excedente de fotovoltaico, mesma regra. Ou seja, você tem um volume de energia sendo produzida no momento onde essa energia é muito barata. Por que não, então, abastecer o armazenamento e deslocar essa energia ali para o final do dia, onde você tem a certeza de que o PLD será um PLD favorável? Essa conta, esse deslocamento sozinho, paga a conta do armazenamento? Essas são perguntas e, caso a caso, a gente precisa fazer uma avaliação. Conceitualmente, é interessante. A gente observa uma queda acentuada no custo do sistema de armazenamento, o que cada vez mais potencializa a viabilidade, mas com um determinado nível de verificação que precisa ser feito. Tá? Esse armazenamento aplicado nessa condição do deslocamento de energia pode, e a Mariana vai falar aqui, evitar o curtailment. Você descarrega em PLD favorável e evita a exposição, principalmente se você vendeu ao cliente uma curva flat. E aí essa curva flat te deixa exposto e é importante ter o armazenamento para esse suporte. Vamos entender, então, isso aqui aplicado num projeto. A gente observa nessa imagem um fotovoltaico com tracker, a Moura que fez, né, esse investimento. Aqui uma subestação e lá embaixo um sistema eólico. A gente então fez a combinação do aerogerador nessa subestação, sangrando, né, o eólico que ia para a subestação, implementou o fotovoltaico e aqui nessa partezinha a gente observa então o sistema de bateria. Numa outra imagem, no outro ângulo, o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter uma área destinada ao painel em 34,5 kV, uma área destinada ao transformador do BES, ao transformador do fotovoltaico, uma salinha de comando e a parte de acomodação dos inversores fotovoltaicos. Essa área daqui, hoje, é só para string box. Só um minutinho, gente. Algumas imagens adicionais, aquelas imagens eram na época da obra, né? A obra já está praticamente concluída, já está em operação. A gente tem, por um outro ângulo, o sistema de armazenamento aqui aplicado. Você observa aqui 4 racks de baterias, um painel de controle para a gestão dessas baterias, ou inversor, e o sistema de telecom, aquele grande bastidor, está exatamente aqui na sala de controle. E é importante salientar, esse é um projeto do Grupo Eletrobras, Chesf. A Moura, então, ganhou, né, o certame para poder fazer esse fornecimento. E nesse certame há também o desenvolvimento de tecnologias de verificação de preço horário, qual o melhor momento de você carregar a bateria e o melhor momento para você fazer o despacho dessa bateria. Então, tem uma série de desenvolvimentos de tecnologia que estão aplicados. Esse, obviamente, é um projeto de P&D, mas um projeto emblemático e relevante para o conceito daquilo que a gente tem falado tanto e a bateria sendo aplicada. Alguns desses aerogeradores são os aerogeradores conectados nessa nova subestação que a gente construiu, né, e segue o curso normal. E nesse projeto, inclusive, é possível avaliar o conceito. Ainda falta uma chave aqui, ó, nessa área, que é um grande banco de carga, para que o projeto possa validar o sistema isolado. Ou seja, se eu tiver esse sistema desconectado do SIM,
quais são os impactos de variabilidade de carga e como a bateria pode reagir para efeito de dar suporte ao barramento, evitando, então, ou testando na prática o conceito de ajuste de frequência, garantia da frequência, a partir da resposta que o sistema de armazenamento pode trazer para a gente. Tá? De forma bem resumida, esse projeto apresenta para a gente essas condições, está em início de operação, espero que nos próximos anos a gente consiga ver isso muito bem aplicado. Tá bom? Passar para os meus demais colegas. Agora é a Mari. Eu tenho uma apresentação, vai aparecer aqui para a gente? Apareceu. Bom, boa tarde a todos, eu agradeço a presença de todos, queria agradecer o convite, não só pelo momento de falar, mas também de poder contribuir com o tema junto à associação. Agradeço na figura do Samir e do Rodrigo aqui na plenária, e vamos começar. Bom, vou apresentar brevemente a empresa. A G2A é uma empresa constituída pelo meu pai, mas em 2017 eu assumi, saindo do Grupo Alupar, depois do meu período sabático, e hoje a gente trabalha em algumas frentes. A gente faz desde P&D, assessoria regulatória institucional, alguma coisa sobre estudos de migração para cliente, assessoria de data centers que estão vindo para o Brasil. A gente está acompanhando muito fortemente também, pela origem da empresa, a questão de alguns recursos hídricos, ou seja, a gente faz muita revisão de curva-chave, projetos hídricos de uma modo geral, e aqui a gente traz quais são os nossos principais clientes. Bom, o desafio que me foi proposto é falar um pouquinho como o armazenamento pode contribuir com o containment. Eu não vou aqui explicar novamente o containment para ninguém aqui, já foi bem explicado em outros painéis, mas basicamente o containment para solar ele começou a ser mais significativo dentro do ano de 2024, a agência tem se posicionado, tem algumas ações sobre o assunto, e qual que é a nossa visão quando a gente começa a avaliar tudo isso? A gente percebe que, a verdade, o que estão com isso é que a venda do produto, energia, acabou acontecendo de uma maneira descoberta. Eu acabei acreditando que 100% do meu potencial de geração estaria disponível. E, de fato, com o containment, ele não está acontecendo. E isso me expõe a uma série de realidades, que a gente vai aqui mostrar alguns casos, mostrando que a minha realidade vai ser totalmente diferente de um outro cliente. E para tudo isso, a gente vai avaliar de duas formas. Eu posso fazer uma venda totalmente no contrato, simples, talvez com uma modulação, ou uma operação mais estruturada, onde eu vou avaliar o custo do megawatt médio, vou avaliar modulação, matriz de risco, novos modelos de negócio, vou poder considerar produtos diferenciados para mercado livre, e eu posso associar novas tecnologias, no caso, o armazenamento de energia. E aí vocês vão me perguntar, que com certeza será a primeira pergunta que vai aparecer para o Samir. Mas já é viável economicamente, Mariana? A verdade é, a gente precisa simular, e aí a gente tem algumas parcerias que a gente está estudando isso, e eu vou trazer um caso que a gente já avaliou. O que a gente tem aqui para o mês de setembro? A bem da verdade, quando alguém fala que está vendendo a descoberto, tem muitas empresas que simplesmente vão fazer a conta falando assim, não, mas eu estou exposto a 716 no máximo. A bem da verdade, a exposição pode ser um pouco mais elevada, podendo ser, como configurado dentro da regra, o PLD máximo horário, que pode chegar a 1.470. A diferença que a gente tem, ela é muito significativa para a gente continuar vendendo do modo como a gente vendia anteriormente. Então, por este tipo de motivo, a gente tem que começar a avaliar a modo como a gente vai efetivamente firmar contratos de longo prazo. Esses contratos eles vão ter que ser muito mais bem elaborados, estudados, e a brincadeira que os meninos estavam fazendo comigo, a gente vai brincar um pouco mais de futurologia para fazer esses contratos.
Entendo quando a gente está falando de futurologia, mas ela é necessária neste momento porque a realidade operativa do sistema nos expõe a isso. Trazendo ainda o exemplo de setembro deste ano, a gente pode verificar qual foi o nível de exposição que a gente pegou para toda a base de solares que a gente avaliou. E aí a gente verifica que existem diferenças significativas entre o preço médio de PLD, o preço com algum dos projetos que foram avaliados com modulação, e a diferença que a gente verificou foi de 280 mil reais, o que é muito dinheiro e um incremento que pode chegar a 263%. Ou seja, avaliar isso passa a ser mandatório, não é mais um luxo ou algum tipo de futurologia, passa a ser fundamental para garantir ao acionista o resultado esperado. Ainda aprofundando um pouco sobre essas questões, a gente traz o tamanho da exposição, quando a gente vai verificar o tamanho, a exposição em megawatt, a gente pega uma diferença estimada de 7.047 megawatts médios, e a verificada foi de 6.500 e pouco. A gente pega uma diferença que a exposição, na média, acabou ficando em 6,8%. Um valor quando faz a comparação, de 886 mil reais também, o que é muito dinheiro na mesa. 886, desculpa, não é mil, gente, são milhões. Aqui a gente traz a comparação quando a gente considera a aplicação da bateria e o incremento, neste caso, para o mês de setembro, a gente vê uma diferença no valor de incremento, podendo utilizar essa energia que poderia estar sendo acumulada, de 23%. Ou seja, para este mês, nesta avaliação, a gente conseguiria gerar valor positivo no caixa. E esse valor positivo seria de 23%, considerando realidade sem, realidade com. Bom, e aí agora a gente começa a explicar como a função, ou como o nosso canivete suíço, bem apelidado pelo Rodrigo Sawaia, pode agregar. Esse gráfico não é uma coisa nova, a gente vem usando ele como associação em vários debates. Basicamente, ele tem muitas funcionalidades. Pode estar atrás do medidor, pode estar na frente do medidor. E, muito importante, a gente já estar consolidado quanto a isso. A gente só vai viabilizar projetos de armazenamento com que eu vou ter múltiplas remunerações. Não pensem que vamos conseguir viabilizar um projeto de armazenamento com uma única receita. Talvez um leilão de reserva de capacidade seja possível, mas tirando este momento, todos os outros vão ter que ter empilhamento de receita. Mesmo no leilão de reserva de capacidade, o Ministério já entendendo a nossa missa, a nossa caquetização, a nossa justificativa da funcionalidade do armazenamento, já coloca que pode haver a possibilidade de prestar serviços ancilares. Então, novamente, empilhamento de receita. Bom, e aí eu falei bastante de problema, vamos começar a falar de como as coisas estão evoluindo e quais são as possíveis soluções que a gente tem para o tema. Falando sobre os aspectos regulatórios, ainda esta semana, a gente tem a ótima notícia de que o diretor Tille, que é o responsável pela CP39, colocou em pauta e tomou a decisão de, nos próximos 50 dias, abrir para uma nova consulta pública a primeira regulamentação sobre a figura do agente armazenador, com algumas limitações. A agência separou o processo em 2 fases, mas nesse primeiro momento já vai ser direcionado a contratação do uso, já vai ser direcionado o perfil de agente. Então, estamos iniciando, toda vez que, com todo fórum que se discute, não temos regulamentação, não temos regulamentação. Estamos começando a construir de maneira forte, consistente e muito bem discutida. Muito importante a gente ter clareza de que uma regulamentação boa, ela tem que ser amplamente discutida. Não pode ser feita a toque de caixa, porque casos como a Espanha, por exemplo, foi feita muito rapidamente e hoje alguns dos agentes que têm armazenamento na Espanha não estão tão felizes pela celeridade com a qual foi colocada a regulamentação. Então, a gente tem que entender que o efeito de uma regulamentação mal feita é muito mais danoso do que uma regulamentação que demora para acontecer.
Outra grande vitória do ano de 2024 foi um leilão específico. E a gente, como associação, trabalhou muito fortemente nas duas consultas públicas que foram abertas, que foi a 160 e na 175, fazendo as devidas contribuições. O entendimento é que ainda dentro do ano de 2025 vai acontecer este leilão, e eu sou relativamente cética sobre a data que foi colocada, que é julho de 2025. Acho que o timing não deve ser este, mas vai depender da possibilidade de ser aprovada a primeira minuta para até janeiro. Se isso acontecer em janeiro, é possível que o leilão aconteça ainda no mês de julho de 2025. Bom, trazendo as inovações dos aspectos operativos do planejamento, é muito importante a gente entender por que essa discussão hoje está muito mais madura. Porque tanto o ONS quanto a EPE já identificaram que a necessidade da flexibilidade está ficando cada vez mais próxima. E aí, quando a gente fala da diferença entre o ONS e a EPE em verificarem essa realidade, é por causa do horizonte que cada um olha e o tipo de dados que eles avaliam. De toda forma, a partir de 2026, o ONS já identifica a necessidade e o EPE a partir de 2027, embora o leilão de 2000, o LRCAP de 2025 indica a necessidade só para 29. Nossa contribuição foi no sentido de ser 2027. Nada novo, mas importante salientar, quando a gente está discutindo a viabilidade econômica, um dos fatores mais importantes é a redução de preço. Aqui eu trago um dado da IEA, que é de um relatório que eles publicam, mas a gente viu ontem no painel da Bloomberg dizendo que, efetivamente, durante o ano de 2024, a redução do sistema de armazenamento já foi de 20%. Ou seja, a gente continua na descendência desse custo. A conta vai fechar, se não for mês que vem, em alguns meses, com certeza. E quem começar a se preparar vai beber água antes. Opa! Meu tempo já esgotou, eu vou tentar ser muito breve. De toda forma, as políticas públicas estão acontecendo, os investimentos começam a sair do papel, a gente tem planejamento de conseguir assessorar para fazer as contas de maneira adequada. O foco da matriz energética brasileira sempre foi a segurança e vai continuar sendo, portanto, o armazenamento é uma peça fundamental para tal. O crescimento, e aí a gente pode pegar várias fontes, sempre diz que vai ser exponencial, como está acontecendo no mundo, será também aqui no Brasil, porque a inserção das renováveis é uma realidade. E a gente não pode deixar de falar que o nosso irmão gêmeo de armazenamento são as fontes solares, as fontes renováveis. Gente, agradeço a presença de todos, eu já extingui o meu tempo e vou passar a palavra para o Denis. Alô, alô? Bom, como todo mundo está ficando de pé, né? Eu vou ficar também, né? Não vou ser o diferente aqui do nosso painel. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, né? E eu sou engenheiro eletricista, meu nome é Denis Ribeiro Cola, sou engenheiro de pré-vendas, especialista em produtos na Solis, né? Uma das top 3 maiores empresas de fabricação de inversores solares fotovoltaicos. Né? E hoje eu trouxe aqui esse tema aqui, nos foi concedido, que é como sistemas de armazenamento de energia ajudam na gestão energética em sistemas de geração distribuída. Né? Então, ainda bem que me deram esse tema, né? Porque eu, como um fabricante de equipamentos, né, de inversores solares fotovoltaicos, me enquadro aí um pouquinho melhor nesse ambiente. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Aqui está falando um pouquinho aqui, que já foi passado, né? Mas quando a gente fala, principalmente em geração distribuída, a gente tem aí o foco, né? A gente sempre pensa, principalmente no varejo, quando a gente vai falar de sistemas híbridos, de tecnologias híbridas, diretamente nós já associamos ao backup, principalmente sistemas menores, sistemas residenciais, sistemas rurais e industriais. O backup hoje realmente, né, é o primeiro motivo onde nós aderimos, primeiramente, aí, as empresas
a trabalhar com sistemas híbridos. Mas existem outras soluções. O Samir já deu uma passadinha rapidinha, mas realmente tem a solução do time shift, né, o deslocamento de tempo, tem a função autoconsumo, a função do modo trabalhando diretamente com geradores, tem o famoso peak shaving e o acoplamento CA. Então, essas funções que eu queria abordar um pouquinho mais hoje, nesse momento. Tá? Acreditamos aí que nos próximos 2 anos, sistemas de armazenamento de energia integrados com geração distribuída é o que vai movimentar de uma forma diferenciada o mercado, e nós estamos aqui apresentando algumas soluções que os nossos produtos conseguem entregar aos nossos consumidores. Então, falando primeiramente do modo backup, né, todo mundo já conhece, né, o modo de uso onde os bancos de bateria fornecem energia para atender as cargas críticas específicas a uma falha de rede. Tudo bem, nós temos as cargas críticas, dependendo ali do inversor, existe ali as cargas inteligentes, né, que são cargas críticas secundárias, mas por que isso é tão importante? Né? Nós que somos aqui de São Paulo, já temos aí alguns exemplos, né, do quão importante é um sistema de backup. Nós tivemos aí o temporal ali, né, há uns 2 meses atrás, onde pessoas ficaram aí mais de 35 horas, né? Existem pessoas que ficaram aí 5 dias sem energia. Né? Outra questão importante, nós temos aí mais de 425 mil famílias ainda que não possuem rede elétrica, principalmente na região amazônica. E é aí que o sistema de backup, né, essa tecnologia que sistemas híbridos conseguem entregar, conseguem solucionar a maior parte desses problemas. Né? Então, alguns problemas, né, ocasionados principalmente pela falha na rede ou pela inexistência da rede, seria ali alimentos estragados, a interrupção no uso de aparelhos médicos, aparelhos elétricos queimados, perda de medicamentos e impossibilidade ali de executar certos trabalhos, né? Ou seja, empresas ficam paradas, gerando aí prejuízos enormes. Outra função também, que eu considero a função mais interessante, aí, pensando em geração distribuída, é a função do autoconsumo. É o modo onde a energia que seria injetada na rede é injetada em bancos de baterias e posteriormente utilizadas para suprir as cargas locais. Injeção na rede mínima ou nula. Então, quando nós utilizamos essa função do autoconsumo, tá? Então, coloquei aqui alguns cenários onde essa função muito bem aplicada, né, gerando aí cada vez um retorno mais interessante aí a todos os clientes que queiram utilizar dessa tecnologia. Né? O primeiro seria ali a eficiência um pouquinho maior no sistema, né, devido ao que? As perdas de clipping. Então, a partir do momento que nós temos ali as perdas de clipping, né, ocasionadas aí pelo sobrecarregamento, ali, pelo overload nos inversores, a partir do momento que nós utilizamos a função autoconsumo, nós conseguimos reduzir essas perdas, deixando os sistemas cada vez mais interessantes, né, com um LCOE mais interessante, com um rendimento mais interessante. E, então, partindo aqui outro ponto, né, a gente tem a opção aqui da inversão de fluxo, né, que é um dos assuntos mais falados do momento, aí, principalmente no cenário de GD. Então, nós vemos ali, né, eu trouxe aqui algum gráfico, a porcentagem dos integradores, respectivos números de casos de inversão de fluxo, né, quanto esses casos de inversão têm se tornado aí cada vez mais recorrentes. Esse ano aí, todo mundo que trabalha no mercado de GD já deve ter sentido um pouquinho esses impactos, principalmente aí na dor de cabeça gerada aí por homologações, né, e projetos aí que acabam sendo interrompidos devido à proibição de injeção de energia. Consumidores no mercado livre de energia, que tem crescido bastante também, né? Então, a função autoconsumo, ela ajuda muito nessas opções, porque principalmente consumidores do mercado livre de energia não podem injetar energia na rede, né? Você pode até possuir um sistema fotovoltaico, mas a injeção ela acaba sendo proibitiva. Então, graças a sistemas híbridos com armazenamento de energia, nós conseguimos, em vez de injetar energia na rede, nós conseguimos injetar energia nos bancos de bateria, fazendo com que o sistema se torne cada vez mais interessante. Então, além de um banco de bateria, né, além desse cliente poder possuir ali uma função backup, ele também deixa de injetar energia na rede, injetando nos bancos de bateria, trazendo aí uma economia mais interessante ao seu estabelecimento, sua residência, seu comércio.
E tivemos aí a taxação solar, aí, né, a famosa 14.300, onde vimos aí o crédito da energia se tornar aí cada vez mais caro, né? Então, a partir do momento que nós injetamos energia na rede e pegamos a energia de volta, essa energia se torna mais cara, né, diminuindo aí o retorno sobre investimento para os nossos clientes. Então, utilizando a função de autoconsumo, a gente consegue inibir essas perdas, porque nós deixamos de injetar tanta energia na rede. Então, além de auxiliar, aí, principalmente na questão da injeção de inversão de fluxo, deixando de injetar tanta energia na rede, nós injetamos nossos bancos de bateria e pegamos essa energia sem taxações. Nós sabemos que toda vez que injetamos energia na rede e pegamos de volta, essa energia se torna cada vez mais cara. Então, é mais interessante utilizarmos a energia dos nossos bancos de bateria. Temos a função do peak shaving, né, que é o suprimento de energia em picos de consumo, evitando que a potência instantânea ultrapasse a demanda contratada. Então, é um fornecimento de energia extra a uma rede. Então, graças a ela, nós conseguimos o quê? Reduzir drasticamente a demanda contratada de um cliente, ou impedir também que esse cliente pague multas, né, por ultrapassar essa demanda, né, clientes do grupo A. Outro ponto também interessante é que nós conseguimos fornecer, né, uma potência extra à nossa rede já existente, né? Então, por exemplo, um cliente com um transformador de 75 kW, por exemplo, ele pode utilizar tranquilamente um equipamento de 100 kW de potência. Por quê? Porque ele pode utilizar o modo peak shave, né, com inversor ali de 25, 30 kW, por exemplo, fornecendo uma energia extra à rede. Então, 75 kW mais a energia do fotovoltaico, a gente conseguiria atender aquela carga específica por um determinado tempo. Temos também a função time shifting, deslocamento de tempo, né? Os inversores eles já possuem essa função, onde você consegue programá-lo para armazenar a energia no determinado momento e descarregar em outro momento. Então, nós vemos aqui, né, um exemplo aqui, né, deixa eu ver que tem um LEDzinho, né, onde nós podemos ver momentos onde a energia pode ser carregada e descarregada, e isso é muito interessante, né, clientes do grupo A, existem horários onde a energia é mais cara. Então, nesse horário, em vez de você retirar essa energia diretamente da rede, você pode utilizar essa energia dos seus bancos de bateria. Um bom exemplo, no uso residencial, são clientes de bandeira branca, onde alguns horários a energia é mais cara e outros horários a energia é mais barata. Então, nós podemos, nos horários onde a energia é mais barata, armazenarmos essa energia nos nossos bancos de bateria e nos horários onde a energia é mais cara, descarregarmos a bateria, descarregando a bateria, evitamos aí de pagar contas cada vez mais altas, melhorando, consequentemente, o retorno sobre o investimento. Temos aqui a função com geradores, né? Isso aqui já é um pouco óbvio, né? Todos os inversores híbridos, além de sistemas com baterias, também trabalham aí com geradores aí a diesel, né? Então, nós conseguimos diminuir significativamente o consumo de diesel, né? Além de os custos com manutenções de geradores a diesel, que costumam aí dar um pouquinho de problema. Aqui está mostrando um pouquinho, né? Além da entrada de gerador que o inversor possui, né? Você pode trabalhar com o gerador conectado na rede, né, de uma maneira que inversores on-grid, né, costumam não funcionar. Outro ponto interessante também é a função do acoplamento CA, onde nós conectamos um sistema já existente fotovoltaico a inversores híbridos. E por que isso é tão interessante? Nós temos aqui, o Brasil alcança 2 milhões de residências com energia solar. Então, nós já possuímos aí um volume até significativo de sistemas fotovoltaicos on-grid instalados no Brasil. E todos esses clientes podem usufruir de sistemas híbridos utilizando essa função de acoplamento CA. Então, aqui, gente, só trazendo aqui um pouquinho uma conclusão, né, meu tempo já esgotou, né? O armazenamento de energia não é apenas um complemento, mas uma peça estratégica para otimizar sistemas fotovoltaicos e garantir a resiliência do setor. E é isso que nós esperamos aí dos próximos anos. Então é isso, gente. Quero deixar aqui agora a palavra com os nossos colegas para a gente estar terminando aqui o nosso painel. Obrigado.
colocar minha cola aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, agradecer a Bessolar o convite, agradecer a presença de todos e agradecer aqui meus colegas aqui de painel também. Eu sou Rafael Moura, tá? Junto com o Samir Moura, que a gente não é do Grupo Moura, tá? Nós somos aqui de outras empresas, mas a gente precisa mudar o sobrenome aqui um pouco, né? Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouco do leilão de reserva de capacidade, né, e a inclusão das baterias no certame, né? Então, passo um pouco para frente para falar também um pouco da Storage, a empresa que eu represento hoje. Então, estou fazendo uma transição para a Storage. A Storage hoje ela é uma empresa global de armazenamento de energia, então é uma subsidiária da Canadian Solar, e especializadas em soluções completas de BESS, né? Então, desde a fabricação do produto até a integração, o turnkey completo e o LTSA, o Long Term Service Agreement. Então, é uma solução completa que está trazendo para o mercado aqui no Brasil, chegando agora nesse momento que eu estou representando ela. Fabricação, então, duas empresas globais, duas empresas fabricação na China e agora lançando uma fábrica nos Estados Unidos também para o mercado norte-americano. E uma pegada global, né? Então quer dizer que a gente já tem 5 gigawatts de soluções já instaladas, né, em operação, que foram implementadas, e mais de 12 gigawatt-horas projetos contratados pelo mundo. Então, a ideia aqui é trazer mesmo conhecimento, trazer experiência, que é um pouco do que foi discutido em todos esses meses aí de nova regulação e tudo mais. Mas como que o mundo está? Então, o mundo está está escalando bastante a tecnologia de armazenamento de energia. Falar então um pouco do por que o leilão 2025 é estratégico, né? Então, pegando um pouco o gancho, meus colegas já falaram aqui bastante também, um pouco do contexto energético no Brasil. O Brasil é um dos líderes globais, né, de renováveis, né? Então, a gente tem uma dependência grande das hidrelétricas, que traz o risco aí de sazonalidades e mudanças climáticas. E uma tendência também de aumento da demanda energética, né? Um aumento da demanda com a eletrificação, questão dos carros elétricos, questão do maior consumo das pessoas também. Então, nossa tendência sempre é aumento de demanda energética. E atrelado a isso, né, a descarbonização da matriz. Então, estamos falando de transição energética. E isso... O que vem mais? São as renováveis, né? A geração que vem muito forte são as renováveis, que tem todo esse desafio, né, de infraestrutura, né? Estamos falando dos curtailments, muito bem falados aqui pela Mari, e os desafios regulatórios também que a gente enfrenta no país, né? Então, isso é um pouquinho do contexto hoje do país. Então, com essa crescente demanda e por ser as renováveis, né, a bola da vez na geração, a intermitência, né, ela exige o quê? A flexibilidade, né? Então, precisamos trazer a flexibilidade, que é crucial para a operação do sistema, para trazer segurança. Hoje, quem faz, né, muito desses papéis são as termoelétricas, né, que trazem essa flexibilidade. Mas como a gente tem esse compromisso mesmo com a descarbonização, as baterias elas exercem um papel central agora nessa questão nesse contexto todo, né? Então, o armazenamento vai armazenar o excedente, né, da geração e vai garantir o fornecimento. Também pode prover serviços ancilares, né? E, além disso, vai reduzir a utilização das térmicas e horários de pico. Então, tudo isso que também foi falado, questão de empilhar as receitas, né? A bateria vai poder fazer diversas aplicações em um só projeto. É essa a ideia dos sistemas de armazenamento. E com o leilão do LRCAP de 2025, né, vai começando a se tornar realidade, né? Então, esse mercado de baterias aqui no país. Então, com esse leilão acontecendo, você traz, né, você impulsiona a indústria local, e você atrai investimentos internacionais. As empresas vão vir para o Brasil, vão investir no Brasil. Então, é uma sinalização muito positiva que a gente tem dos leilões. E aí eu gosto de mostrar um pouco desse gráfico, né, para exemplificar tudo isso. Esse gráfico quer dizer o quê? A gente tem aqui no eixo Y a atratividade dos mercados da América Latina, né, então por país.
E o eixo X aqui é a capacidade instalada. Então, a capacidade instalada de cada país mostra o tamanho do mercado, né? Então, a gente vê o Brasil despontando bem ali na direita como o maior mercado da América Latina, né? Então, com o maior mercado da América Latina, a gente tem maiores oportunidades. Hoje, a bolinha verde ali do Brasil está lá embaixo. Por quê? Dificuldades políticas, dificuldades regulatórias, né? E que a gente acredita que trabalhando muito bem, essa bolinha vai lá para cima. A gente vai ser, com certeza, um dos principais players da América Latina e no mundo de armazenamento de energia. Então, um pouquinho do cenário atual. A Mari já mostrou esse gráfico de uma outra forma, né, Mari? Do PDE. O primeiro LR Cap foi de 2021, né? Então, essa preocupação com a segurança energética mesmo, o aumento das renováveis, a escassez hídrica, né? Então levou a esse primeiro leilão de 2021, e a predominância de soluções térmicas, né? Então com custos elevados e altas emissões aí de carbono, né? E nessa publicação aí do PDE, né, que a gente tem, fala de um suprimento adicional, né, para atender a uma demanda na casa de 5,5 gigawatts a partir de 2028. Né? Então, esses 5,5 já trouxeram uma preocupação do setor, né, de geração, que fala que a gente vai precisar de, no mínimo, 10 gigawatts em 2028, por causa do descomissionamento de algumas térmicas. Né? E isso você gera, vamos falar assim, tem as térmicas, que já tem esse leilão, o próximo que vai ter, que a gente acredita que vai ser no começo do ano que vem, que vão ser para as térmicas e para as hidráulicas, e já abre também um caminho muito grande aí para as baterias, num leilão específico, que é esse LR Cap de 25. Tá? Então, os requisitos de potência só crescem até 2035. Então, a gente está falando que vai precisar de 35 gigas em 2034. Né? Então, com isso, questão de descarbonização, né? Necessidade da segurança, confiabilidade, né? Que não pode demorar mais, a gente tem que começar mesmo esse ano, e as baterias, ela pode ter esse papel central nessa expansão. Tá? E daí, por que as baterias? Né? Porque as baterias, as baterias do certame. Né? Então, as soluções de BESS, elas são customizáveis, escaláveis e competitivas. Né? Então, as baterias, as soluções de lítio, né? Então elas já têm uma maior maturidade, né, tecnológica, versatilidade, cases mundiais, né? Flexibilidade. Né? Então, a gente vê que é bem um legão. Né? Então, se você consegue colocar todas as peças, né, dentro das suas necessidades, escalar esses projetos, integrar com renováveis ou não, pode ser um sistema standalone só de baterias, e que vai trazer essa segurança energética dos leilões. Né? Então aqui também um pouquinho de configurações diversas, né, que a gente pode possíveis. Então AC coupled, DC coupled, standalone, collocated, como eu mencionei. E aqui um projeto real. Esse é um projeto da eStorage, que é um projeto em Lemoore, na Califórnia. Então, ele é exatamente a solução que a gente vai implementar no LR Cap de 2025. Então, esse é um projeto conectado a uma usina solar. Tá? Então, gerou mais de 400 empregos na construção. Ele faz a confiabilidade da rede, né, nos picos de ondas de calor, né, nos picos de demanda. Essas baterias entram atuando e ela substitui o quê? As plantas a gás que anteriormente elas faziam esse atendimento. Então, é exatamente isso que a gente fala. Então, experiência mundial, estamos falando de um projeto de 600 megawatt-horas. Né? Então, tudo isso o mundo já está aplicando, a gente já consegue trazer para cá, para o país. Tá? Aqui, terminando um pouco, principais impulsionadores e desafios. Então, impulsionadores, né, estamos falando o quê? Existência de um roadmap regulatório para o BESS. Então, está caminhando. Então, com essa sinalização positiva da CP39, já é um avanço. Né? Então, a gente tem um caminho com fases a ser percorridos e tem que ser feitos dessa forma, como a Mari falou, né? Da forma, a gente tem que trabalhar para melhor regulação, para que a gente não dê um tiro no pé. Né? Integração com geração renovável.
né? Então a gente tem essa capacidade. Maturidade, experiência global. Então estamos trazendo aqui a experiência global já para o país. E demanda do mercado crescente, todo mundo interessado em armazenamento. E os desafios também trazidos pelos colegas, altos impostos, né? Então uma carga tributária de 70% não é fácil de conviver. Obstáculos regulatórios que temos ainda, custo e financiamento, né? Então precisamos trabalhar bastante com os bancos, com os financiadores, para trazer a segurança da tecnologia. Conhecimento do mercado local, então trazer conhecimento, treinar as pessoas, a gente vai precisar fazer um grupo só disso, porque o conhecimento é essencial, né? Então ele é um projeto muito mais complexo aí, e que demanda certos cuidados para ser executado, né? E os baixos spreads de preço, né, em algumas capacidades, mas, como o Ari falou, caso a caso, para a gente trabalhar com o armazenamento no deslocamento de energia, né? E só finalizando aqui, o exclusivo no LRCAP aí e o avanço da CP39, vai ter um leilão de reserva, né, seria 2024, já foi acreditamos que vai para o ano que vem, só de térmicas e hídricas, né? As baterias não foram incluídas devido a lacunas regulatórias. Em 2025 já foi confirmado exclusivo, que é em junho, talvez vá um pouquinho depois, que é o que a gente acredita. E a cooperação prevista para 2029, né, com possibilidade de antecipação. E um contexto energético, né, precisará de mais potência em 2027, com aumento contínuo em 2028. Né? Então as baterias são um elemento-chave para a expansão sustentável do setor energético. Tá? Então agradeço a presença de todos e obrigado e boa tarde. Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que foi bastante enriquecedor aqui as palestras. Tá? Tem algumas perguntas que chegaram aqui, que são super relevantes também, vão ajudar e vão contribuir para o tema. Francisco, eu queria fazer, na verdade, para você 2 perguntas. Né? A gente viu, a Mari apresentou o curtailment, né? Discutiu um pouco de soluções de curtailment. No caso da Moura, tem algum projeto em desenvolvimento nesse sentido? Alguma aplicação com algum cliente que vocês estão executando ou executaram? Você pode comentar um pouco, por favor? Depois eu tenho uma outra pergunta também. Legal. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu fico me ouvindo, a gente fica maluco aqui. Tem um meme, inclusive, na Globo, da mulher tentando falar, é uma loucura, né? Quase que eu caio nele agora. Veja, é um tema muito sensível, Samir. Obrigado por quem fez a pergunta. É difícil a gente responder. A gente tem feito diversos estudos, alguns players, inclusive, presentes aqui, né, na plenária. Mas, digo, esse estudo foi feito mais ali, talvez no primeiro, segundo trimestre do ano. De lá para cá, o preço da bateria caiu um pouquinho, que começa a gente ver uma possível viabilidade, mas tem que estudar cada caso a caso. A Mari foi muito feliz na fala dela, né, e especialista nesse tema de estudos, que se você não ampliar a receita, de fato, a bateria, para a questão da energia que você tem, curtailment em parques muito grandes, e você tem a necessidade de muita bateria, a viabilidade, eu acho que ela vai chegar. Mari também foi muito feliz quando ela comentou, se não for no próximo mês, daqui a pouco chega, né? A gente tem essa expectativa, quem trabalha produzindo armazenamento tem a esperança que daqui a pouco a gente comece a ver viabilidade, mas ainda difícil no cenário atual. A gente tem uma expectativa de que isso aconteça, mas eu acho que um pouquinho mais para frente. Legal, obrigado. E você apresentou, né, um caso, né, de um projeto híbrido, né, com bateria. O que você considera chave para o sucesso de um projeto como esse? Interessante. Veja, gente, o projeto híbrido, quem é do mercado entende os seus milindres, né? Você fica muito exposto a depender da forma como você contrata, você como agente gerador, você vende a sua energia, você fica muito exposto. Eu digo o seguinte, fazer esse deslocamento, que foi o gráfico que eu apresentei ali na apresentação, do ponto de vista técnico, acho que a gente pode separar, do ponto de vista técnico, a implementação do sistema de armazenamento. Eu acho que o Rafael também foi muito feliz no último slide dele, em termos de acoplamento. O mais simples dele, seguramente, o AC. Então, se você já tem ali uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, é muito tranquilo você acomodar um sistema de bateria. Do ponto de vista de acomodação, é extremamente fácil. Mais uma vez, a gente vai esbarrar na questão do custo da bateria ainda, que eu acho que começa a dar viabilidade, mas tecnicamente simples de implementar, empresas com know-how,
empresas que têm capacidade, falando especificamente aqui da Moura, né, a gente tem um time qualificado localmente, a gente tem um pós-venda muito bom para isso, então consegue garantir, estender garantias, etc. Agora, tem o ponto da viabilidade. A análise da viabilidade, do custo da bateria. Acho que ela vai chegar e eu acho que vai ser breve. Daqui a pouco, acho que no próximo painel a gente já vai estar comemorando, estourando champanhe aqui e confete. Tá? Assim seja. Obrigado. Mari, para você um pouco aqui, tenho duas perguntas também. A primeira é que na última semana foram apresentados os resultados da primeira fase da consulta pública da ANEEL, número 39, né, de 2023. Comenta um pouco desses resultados para nós e o que mais chamou a atenção, por favor. Bom, vou seguir o exemplo do Francisco, vou tirar o fone para ficar doidinha. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que parabenizar a agência, porque efetivamente é um tema difícil. Quem teve a oportunidade de ver a nota técnica, são 378 páginas, tem muito material, uma discussão foi muito longa, teve bastante contribuição. E além do fato de a gente começar a ter um primeiro sinal de que efetivamente vamos ter uma resolução normativa sobre o tema, a gente também tem o direcionamento de pontos muito relevantes. O principal de todos é a contratação do uso, que a gente já conseguiu, pelo menos na primeira proposição, uma redução de custo quando você tem uma associação à geração, e a gente vai também, não seguimos no caminho de uma sobrecontratação de MUST. Então, tudo isso é favorável. Eu acho que a principal coisa, estamos nessa. Legal, obrigado. E nós comentamos bastante sobre tributação, né? Eu acho que Minas Gerais deu um bom exemplo para a gente. Se você quiser comentar também. Sim. Foi um trabalho muito bacana que, como GT, a gente começou em janeiro, fazendo uma consulta para Receita de Minas, como é que é o entendimento dele na venda dos ativos de BES. E a resposta saiu formalmente no final de mês de novembro, e a gente já internalizou para os associados, onde quando um agente estiver dentro do estado de Minas, ele vai ter um tratamento diferenciado desde que assine um acordo eu esqueci o termo correto, mas fazendo a parceria com o Estado, estando instalado dentro do Estado e vendendo dentro do Estado ou para fora, tem um tratamento diferenciado favorável. Do mesmo modo como a gente... Por que é a estratégia? Isso é muito legal a gente voltar aqui, tá, Samir? Quando a gente foi fazer essa consulta para o Estado de Minas, estrategicamente a gente olhou para esse Estado como o primeiro Estado que fez uma legislação favorável para solar. E, sendo assim, a gente entendia que, por causa do programa que eles têm em relação ao lítio, eles também poderiam seguir nessa mesma linha. E depois foi replicado em outros estados. Então, essa é a primeira boa notícia em tributário. E a reforma tributária ninguém fala, mas ela também vai favorecer bastante o sistema de armazenamento. A gente sai dos nossos 70 e vai chegar nos 26, 27, que vai ser qual... Então, também não deixa de ser uma boa notícia tributariamente para o sistema. Tá bom, obrigado. Denis, você mostrou bastante aqui de sistemas residenciais, falou de aplicações de residência. Como é que você tem visto o crescimento do armazenamento nas residências no Brasil? Qual que é o desafio para esse mercado? Alô. Eu acho que até dá para falar com o fone, sim. Então, Samir, como a gente já estava discutindo ali, né? A Solis ela tem um posicionamento um pouco diferente da maioria das empresas, né, fabricantes de inversores fotovoltaicos, que é principalmente a abertura, né, do seu equipamento para qualquer empresa, né, fabricante de baterias, né, principalmente de lítio, poder utilizar os nossos inversores, né? Então, assim, nós temos uma visão aí da democratização dos sistemas híbridos, né? Então, exemplo do Francisco aqui, né, as baterias Moura, elas são baterias homologadas com os sistemas da Solis, né? Nós enviamos lá nossos equipamentos, eles fizeram todos os testes, assim como outras empresas nacionais também. Então, nós vemos aí, principalmente devido aí a algumas regulamentações, né? Saiu aí recentemente a Resolução 1000, temos aí a questão do Fast Track, né, e outros exemplos. Sistemas híbridos tendem a ser aí uma realidade, né, nos próximos 2 anos. Nós já acreditamos aí que seja realmente aí uma explosão de vendas aí
principalmente no mercado residencial, comercial e industrial. Né? E graças a isso, né, nós acreditamos que a demanda por baterias pode crescer absurdamente, né? E isso viabilizando aí projetos para o futuro, projetos de BESS, projetos maiores, né? Imagina, são instalados hoje cerca de mais de 400 inversores da Solis por dia, né? Imagina se todos esses inversores tivessem ali um sisteminha de armazenamento. Será que, pensando em todas as empresas de inversores fotovoltaicos, pensando no GD, né? Então, assim, essa demanda por baterias ela pode aumentar de maneira significativa, fazendo com que o custo, né, da produção da bateria, das vendas, das negociações se tornem cada vez mais atrativas e assim, como o Francisco falou, né, a gente possa, ano que vem, né, daqui 2 anos, estar estourando champanhe aí, realmente pensando aí na viabilidade, né, cada vez mais interessante aí das baterias com sistemas híbridos aí como um todo. Obrigado. Rafa, pegar você um pouco de surpresa aqui. Eu falei um pouco da aplicação behind the meter, né, que ela é economicamente viável e precisa de pequenos ajustes regulatórios. Na sua experiência, você pode dar alguns exemplos de aplicações behind the meter que são um sucesso, por favor? Então, o que a gente pode... Estão me ouvindo? Agora sim. Então, Samir, o que hoje já é viável, vamos falar no behind the meter, né? Você pegando... Aproxima-se. Está ouvindo agora? Beleza. Então, o que hoje é viável no atrás do medidor, né? Então, hoje a gente tem situações de o cliente em média tensão, né, que ainda está no mercado cativo, numa das regiões de alta tarifa, né? Estamos falando no Pará, estamos falando na Bahia, né? Esses são cases de substituição de diesel que já são viáveis, né? E um grande esforço que a gente tem feito para viabilizar isso no Mercado Livre também para esses clientes aí conectados no Mercado Livre, né? Então, esse é um tipo de aplicação, né, viável já financeiramente e saindo um pouco do behind the meter, já entro também na questão do off-grid, estamos falando aí do agro, né? São sistemas aí, na comparação, quando você pega uma comparação com uma geração térmica diesel, são sistemas que já ficam bem mais baratos do que a geração diesel, além disso, sem todas aquelas emissões. Então, são duas aplicações aí que a gente tem trabalhado bastante. Legal, tá bom, obrigado. Bom, acho que o nosso tempo aqui está esgotado. Queria agradecer a presença de todos, a participação de vocês. Foi uma honra dividir o palco aqui com vocês. Acho que foi bastante agregador, né? Muito conhecimento disseminado aqui e trocado, né? E vamos estourar o champanhe da próxima vez. É isso aí. Obrigado.